Bom dia a todos. Essa reunião clínica semanal da disciplina de nefrologia da Fundação Oswaldo Ramos, aqui no Hospital do Rim, na Escola Pós-Medicina. Nesse período, nós fizemos um bloco no primeiro semestre do ano, estudando os entraves da linha de cuidado da pessoa com doença renal crônica. Nós contamos com o apoio aqui da Fundação Oswaldo Ramos, da Secretaria de Atenção Especializada de Saúde, da Sociedade Brasileira de Nefrologia e da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, especialmente com o Dr. Walter Garcia. Nós estudamos os entraves desde a atenção primária, que é com o médico do Programa de Saúde da Família, nas UBSs, depois na atenção especializada, que há 2 anos atrás tinha uma restrição muito grande do número de vagas de pacientes novos em diálise. Agora, talvez o entrave principal seja a realização de fístula. Mais da metade dos pacientes que estão em diálise hoje estão com algum acesso provisório com catéter. E agora nós estamos num bloco tempo final, que é falando sobre o transplante. Mas, só para ter uma ideia, tem 170 mil pacientes em diálise no Brasil, cerca de 10 mil desses pacientes em diálise peritoneal. Todo ano entra 50 mil novos casos para diálise, e saem por óbito cerca de 30 mil pacientes. Esse número é grande, porque a maior parte dos pacientes são pacientes portadores de diabetes, com doença cardiovascular acelerada, acentuada, e nós fazemos 6 mil transplantes por ano, e nós temos uma capacidade de dobrar, chegar a 12, 14 mil transplantes e corrigir essa disparidade geográfica, e até aumentar, como aqui no estado de São Paulo, nós temos 22 doadores por milhão de habitantes, no Paraná tem 40, Santa Catarina tem 40, Ceará tem 30, Pernambuco tem 30, então tem uma capacidade grande de aumentar aqui também no estado de São Paulo, e como o Walter Garcia fala, se aumentar a relação aqui em São Paulo com uma população muito grande, contribui bastante para dobrar o número de transplantes. E hoje nós convidamos a doutora Carmen Mioso para falar sobre o cenário de doação de transplantes na região centro-oeste. Na semana passada, nós já falamos sobre a região nordeste, e na próxima semana nós vamos falar sobre a região sudeste. E a Carmen, ela tem uma peculiaridade, que a maior parte da Carmen Clary tem uma peculiaridade, que a maior parte das centrais são coordenadas por enfermeiro, médico, e a Claire fez farmácia e bioquímica na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em 1985, e fez especialização em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública. Até isso traz alguma outra ideia para que você possa trabalhar junto com as estruturas. Todo hospital tem um grupo grande de farmacêuticos, se envolver os farmacêuticos também nas comissões hospitalares de transplantes, talvez nós tenhamos um ganho, até pessoas que têm uma dinâmica diferente de quem já faz parte tradicionalmente das comissões hospitalares de transplante. Então, eu queria te agradecer, parabenizar pelo trabalho que você está fazendo aí, que é duro. Nós fizemos o primeiro transplante na Santa Casa de Campo Grande, né, há muitos anos atrás, depois começa e volta, e agora você está numa linha muito mais direcionada, com um sistema de captação de órgãos bem organizado e com equipe também de realização de transplantes bastante comprometida, e com a opção de ter 2 hospitais aí na capital. Então, eu queria te parabenizar e agradecer muito a sua presença aqui. Mais uma vez, convidar você para vir aqui conhecer o Hospital do Rim, e a Edjane vai conhecer o teu trabalho aí. Então, você deve falar sobre o cenário da doação de transplantes. Depois que você falar, nós temos mais algumas questões que vão surgir das pessoas que estão presentes na reunião, tanto online como presencial aqui na sala. Muito obrigado, Claire. Eu que agradeço, doutor Medina, a oportunidade de falar sobre a nossa região aqui, Centro-Oeste, né? E eu vou, sim, conhecer o serviço do senhor aí pessoalmente, tá? Muito obrigada pela oportunidade, e vou apresentar, então, hoje o cenário da doação e transplante na nossa região, na região Centro-Oeste. Então, a região Centro-Oeste, ela tem uma área, né, de 1.600.000 quilômetros quadrados, é a segunda maior área do Brasil, a primeira é a região Norte, né? Temos uma população de 17 milhões de habitantes, mais ou menos, e, assim, é o menor contingente populacional entre as regiões, entre todas as regiões. Então, a gente tem uma área
grande e uma população assim muito dispersa, né? Mas com a nossa região maior é a mais populacional é a região de Goiás, né? E os estados que integram a nossa região é Goiás, a capital é Goiânia, o Mato Grosso, a capital é Cuiabá, e o Mato Grosso do Sul é a capital Campo Grande, e o Distrito Federal, que é Brasília. O Distrito Federal ele tem uma área de 5.801 quilômetros quadrados, uma população de 2.900.000, então é assim, uma alta concentração de habitantes numa área pequena, comparada às outras áreas que nós temos do Centro-Oeste, né? Eles têm uma OPO, 12 CIDOTs. Os transplantes que eles fazem no estado é córnea, rim, fígado, coração e medula óssea. Esses dados que eu estou passando aqui são todos dados que a gente usou a RBT em 2024, né, que era fechando anual. Goiás é uma área também de 340.000 quilômetros quadrados, a população é 7.300.000, ela possui 3 OPOs, né, cada OPO a gente tem, cada 2 milhões de habitantes a gente tem direito a uma OPO, né? Então, no estado de Goiás, eles têm 3 OPOs, eles têm 19 comissões de transplante formadas, né? E eles realizam transplante também de córnea, rim, pâncreas. Inclusive, o ano passado foi um pâncreas nosso para Goiás, né? A nossa minha vizinha lá, a Catiusca. E aí e medula óssea. E é o estado, Goiás é o estado mais populoso da região Centro-Oeste. O Mato Grosso, ele tem uma área de 903.000 quilômetros quadrados, a população é 3.800.000, eles têm uma área assim bastante também grande, né? Com a população também não é muita, né? 3 milhões de habitantes, não tem nenhuma OPO formada, e tem 2 CIDOTs, e eles realizam transplante de córnea, e esse ano iniciou o transplante de rim, depois até minha colega pode falar melhor, a Anitta, mas por enquanto eles só estão fazendo ainda transplante renal intervivo. E o estado de Mato Grosso é o estado que tem a maior área da região Centro-Oeste. Daí o Mato Grosso do Sul, né, nós temos 357.000 quilômetros quadrados de área. A nossa população é 2.900.000, mais ou menos isso, né? Não é completamente correto, porque você faz uma estimativa, né? Nós temos 2 OPOs, apesar da gente não ter 4 milhões de habitantes, a gente conseguiu que o SNT, né, que é o Sistema Nacional de Transplante, autorizasse uma OPO no interior, em Dourados, que é a segunda maior cidade do nosso estado, e a gente tem lá, assim, um número expressivo de doadores. Então, com a OPO, a gente conseguiu melhorar mais ainda, por conta que recebe um incentivo. A gente aqui tem um incentivo financeiro também estadual para as OPOs, né? O governo do estado tem um incentivo estadual de R$30.000, porque se a gente não der um incentivo nenhum hospital, que é a OPO dentro desse estabelecimento, então a gente tem assim, para custear as despesas, a gasolina, compra de caixa, gelo, quando a gente tem uma captação, né? Então a gente tem 20.000 federal e 30.000 estadual. Então cada OPO, daqui uma dentro de Campo Grande, na Santa Casa, que é o nosso maior hospital captador, e uma OPO no Hospital da Vida, que é o hospital de referência na região ali de Dourados, que recebe pacientes de todas as cidades ali perto, e até, inclusive, de paciente estrangeiro, né? Porque a divisa, aqui nós temos 2 divisas, né? A divisa com a Bolívia
e a divisa com o Paraguai. Então, nós temos também alguns pacientes estrangeiros que acabam utilizando nossos estabelecimentos de saúde. Nós temos 13 CIDOTs, né? Temos no interior do estado, em Três Lagoas, em Dourados, e as demais aqui em Campo Grande. E os transplantes que nós realizamos é córnea, rim, fizemos fígado, né? Faz um ano que nós estamos fazendo, e medula óssea, autogênico, e também transplante de tecido musculoesquelético de ossos no hospital da Unimed também, não faz pelo SUS. E nós somos o estado menos populoso da região centro-oeste, ou seja, em número de população nós somos o que menos temos habitantes, né? E algumas cidades distantes, como eu falei anteriormente. Nós temos o cenário do Mato Grosso do Sul, nós possuímos 79 municípios, né? A nossa capital é a mais populosa, em torno de 900 mil habitantes. E as doações de órgãos, elas são centralizadas, né, em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. Maior número de doadores nós temos em Campo Grande e na Santa Casa de Campo Grande. E os deslocamentos entre os municípios, eles são distantes, né? As estradas não são estradas duplicadas, então dificulta muito o deslocamento por via terrestre, né? E hoje a gente tem também o apoio, né, de várias instituições, né, como o Bombeiro, que eu falei anteriormente, a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, temos a Casa Militar do Governo também, que fornece aeronaves quando a gente precisa, quando tem disponível, e a gente, com isso, tem conseguido aumentar o número de captação no interior, como acho que todo o país tem feito, né, tem interiorizado as captações. Pode passar. Aqui como um mapa, né, mostrando a questão da região centro-oeste comparativa às outras regiões, né? Então, assim, a região sul, os doadores efetivos 33,9 por milhão de população, a região sudeste 22, a região nordeste 14,4 por milhão de habitantes, e a região norte 6,4 e a nós 12,4 por milhão de habitantes. Eu acho que nós temos condições de aumentar o número de doadores efetivos no nosso estado, com certeza, né? A gente tem um número de notificação bom, mas a efetivação dessa doação é que ainda a gente tem dificuldade justamente pela questão da nossa negativa familiar, que no meu estado é alta e também dos meus colegas, dos meus vizinhos aqui na região também é relativamente alta. Então, a gente precisa, como diz o Dr. Walter, ter metas, né? E fazer o que a gente puder para que isso realmente seja atingido, né? Mas esse ano a gente já melhorou os números, eu acho que até vamos melhorar mais até o final do ano. Pode passar. Nós fizemos aqui uma comparação, né, dos doadores efetivos do Brasil comparado à região centro-oeste, do ano de 2024. Então, nós tivemos o número de doadores efetivos no Brasil 4.088. E da região centro-oeste, nós tivemos 212. Isso equivale, né, a 5,18 a nossa porcentagem de doadores efetivos comparado ao Brasil, né? Os doadores efetivos por milhão de habitantes no Brasil, ele ficou em 19,2. Na região centro-oeste, a gente ficou em 12,4. Então, a gente precisa melhorar essa efetivação, né, por milhão de habitantes. No país, nós tivemos em 2024 15.090
notificações. Na nossa região, nós tivemos 1.367 notificações. Isso corresponde a 9% comparativo ao país. E a notificação por milhão de habitantes no Brasil é 71, e na nossa região ficou em 80,1. Então, a gente melhorou essa questão. A negativa familiar, nós tivemos no Brasil 4.083 recusa familiar. No Centro-Oeste, 515 negativas familiares, corresponde a 12,6% das negativas familiares comparado às negativas do país. E o percentual de recusa familiar no Brasil é 46%, e na região Centro-Oeste é 67,5%. Então, eu acho que se a gente melhorar as negativas familiares na nossa região, com certeza a gente vai ter o maior número de efetivação de doadores. Parada cardíaca, a gente tem no Brasil 932, na região Centro-Oeste a gente teve 10, isso equivale a 1%. Contraindicação médica 2.705 no Brasil, e na nossa região 310, corresponde a 11%. E a morte encefálica não confirmada é 1.120, e na região Centro-Oeste 234, 20%, corresponde a 20%. Muitas vezes aqui, pelo menos aqui na nossa cidade, a gente não consegue confirmar, porque dá fluxo, e no interior, muitas vezes, a gente não tem como fazer o exame confirmatório. E só faz durante a semana, não faz final de semana, e muitas vezes o paciente para antes da gente conseguir realmente fechar o diagnóstico de morte encefálica. E as outras causas no Brasil é 2.040, e aqui na região Centro-Oeste, as outras causas da não efetivação, 116. Ela corresponde aí a 5,69% com relação ao Brasil, comparativamente. A doação de órgãos no Brasil, a gente colocou de janeiro a março, os doadores efetivos foram 972, e em 2025, 971. Assim, ficou praticamente igual, né? Não teve muita variação. Por milhão de habitantes, a doação efetiva no Brasil, comparando o mesmo trimestre de 2024 com 2025, foi 19,1, e em 2025 foi 18,3, uma pequena queda, né? Quase que insignificante. Número de notificações, nós tivemos 3.541 ano passado, esse ano nós tivemos 3.659, também um aumento pequeno, mas aumentou um pouquinho. Por milhão de habitantes, essas notificações no Brasil foram 69,8 em 2024, no primeiro trimestre, e em 2025 ficou 68,8. A recusa familiar, comparando os dois trimestres, foi 852, e esse ano foi 946. Então, aumentou também a recusa familiar, eu acho que geral, assim, no país todo. Percentual de recusa familiar, no ano passado, no primeiro trimestre, foi 43, e esse ano foi 46. Então, aumentou. A parada cardíaca no ano passado foi 235, e esse ano foi 252, também um pequeno aumento, né? Eu acho que em todas as regiões teve esse aumento de parada cardíaca. Contraindicação médica, o ano passado 334, esse ano 670. Um aumento também da recusa médica. E a morte encefálica não confirmada o ano passado, no primeiro trimestre, 278, nesse ano, 269. Uma queda, né, também pequena. E as outras causas, nós tivemos 556 no ano passado e 489 esse ano, também no primeiro trimestre. Aí eu acho também uma pequena queda, mas
os números eles estão se mantendo de um ano para o outro, né? Doador efetivo no Brasil, por estado, né? No ano, vou falar da região Centro-Oeste, em 2024, por milhão de habitantes, Goiás ficou com 17 por milhão de habitantes. O nosso estado, no primeiro trimestre do ano passado, ficou com 14,5, o DF 12,8 e o Mato Grosso ficou com 3,3. Aí, esse ano, né, de janeiro a março, a gente teve um aumento excelente. Brasília ficou aí em 25,5. Nós também aumentamos, ficou em 22,1 por milhão de habitantes, um aumento bem expressivo para o Mato Grosso do Sul e para o Distrito Federal. Goiás diminuiu um pouco, né? Foi para 13,6. E o Mato Grosso também diminuiu, ficou em 2,1 por milhão de habitantes. Então, o DF, na nossa região, ele assim, aumentou muito, né? A efetivação, né? E está com 25,5. Aí está orgulhosa dos nossos vizinhos aí, né? Pode passar. A doação de órgãos, né, por região, em 2024. Então, a gente percebe aí que os potenciais doadores notificados por milhão de habitantes no Centro-Oeste teve um aumento, né? Na região Sul, manteve, acho que até uma pequena queda. Sudeste também manteve, o Norte aumentou e o Nordeste também. E os doadores efetivos em 2024, a região Sul, ela diminuiu um pouquinho, a região Sudeste também, a região Nordeste aumentou, a região Norte se manteve e o Centro-Oeste também uma pequena queda também na doação de doador, na efetivação desses doadores, né, ao longo de 2017 até 2024. A doação de órgãos na região Centro-Oeste, de janeiro a março, né, um comparativo que a gente fez 2024 e 2025. Então, o número de doadores efetivos em 2024, no primeiro trimestre, na região Centro-Oeste, foram 52. E nesse primeiro trimestre, em 2025, foram 62. Então, aumentou o número de doadores efetivos na nossa região. O número de notificações na região Centro-Oeste, também comparando 2024 e 2025, 2024 teve 339, em 2025, 326. Então, teve uma pequena queda aí, não é muito, mas diminuiu. A recusa familiar aumentou, né? Em 2024 nós tivemos 100, e esse ano nós já tivemos 112 no primeiro trimestre. O percentual de recusa familiar ainda é alto, 61% foi o ano passado. No primeiro trimestre, nesse ano, nós já tivemos o primeiro trimestre de 63%. Parada cardíaca, o ano passado, no primeiro trimestre, foram somente uma, e esse ano foram 17. Assim, esse dado de 17 aqui, a gente até ficou confuso, porque não sei se isso realmente foi lançado corretamente ou se realmente foi tudo isso de parada cardíaca que teve na região Centro-Oeste, né? Então, porque foi um aumento, assim, bem significativo de parada cardíaca, né? Aqui no meu estado, eu praticamente quase não tenho parada cardíaca, perder doador por parada cardíaca. Daí a gente, contraindicação também teve, a contraindicação médica teve um aumento de 76 ano passado, no primeiro trimestre, para 81 esse ano. E morte encefálica não confirmada diminuiu. O ano passado foi 65, esse ano 42. E as outras causas 44
por não efetivar, né? 44 ano passado e 10 esse ano. Eu tenho a impressão que essa parada cardíaca talvez foi lançada como parada cardíaca e deveria ser talvez outros, né? Porque foi bastante diferença de um ano para o outro, né? Mas estava ali na RDT, a gente compilou esses dados aí. Tá? O transplante de órgãos em 2024, órgãos e tecidos em 2024, a gente fez um comparativo também da região centro-oeste com o Brasil. Então, em números absolutos, a córnea, a gente teve 17.089, no nosso estado, na nossa região, a gente fez 1.690 em números absolutos. O rim, a gente teve no país 6.297, no estado, na nossa região, a gente teve 291 transplantes. Doador vivo, 912, no Brasil, na nossa região, 52. E doador falecido no Brasil, 5.385, na região centro-oeste, 239. Então, doador vivo aqui no Mato Grosso do Sul, praticamente a gente não tem feito, só doador falecido. Fígado, no Brasil foi feito 2.449 em 2024, na região centro-oeste foram 150 transplantes. Pâncreas foi no Brasil 141, na nossa região nós fizemos 5. Coração foi feito 440 e no centro-oeste foi feito 35, que praticamente é Brasília que faz, né? O maior número de transplante de coração no estado. Nós aqui no nosso estado não realizamos mais transplante de coração. Já realizamos no passado, agora não mais. Pulmão no Brasil foi feito 93, na região centro-oeste não foi feito nenhum, porque nós não temos equipe de transplante de pulmão na nossa região. Os transplantes de órgãos e tecidos, né, também na região brasileira, né? Coração teve um aumento na região sul e os demais estados, sudeste, uma pequena queda, o nordeste também teve um aumento, e na região centro-oeste se manteve. O fígado no sul diminuiu um pouco, na região norte teve um leve aumento, nordeste aumentou, o centro-oeste também, e o sudeste também diminuiu. Pâncreas, a gente não é todos os lugares que faz, né? Então, na região sudeste, um aumento, no sul teve uma pequena queda, no norte não faz, né? Transplante de pâncreas, o centro-oeste teve um aumento, e a região nordeste também teve um pequeno aumento também no número de transplante. Pulmão não faz no norte, né? No sudeste teve um pequeno aumento, né, comparado com 2023. O sul também se manteve, o centro-oeste não faz também, né? E o nordeste também teve um pequeno aumento também no número comparativo de 2017 para 2024. Transplante de órgãos doador falecido, no caso de rim com doador falecido, no sul, comparando 2023 e 2024, um aumento, né? O sudeste teve uma queda, o norte melhorou também, o centro-oeste diminuiu, o nordeste também diminuiu, com um doador falecido. Doador vivo na região sul diminuiu também. Na região norte teve, assim, praticamente insignificante a mudança de 2023 para 2024. No sudeste se manteve também, centro-oeste caiu e nordeste um pequeno aumento. A córnea na região sul teve também uma queda, sudeste se manteve, o norte aumentou,
o Nordeste também aumentou e o Centro-Oeste também aumentou. Em Cuiabá, não tem fila para córnea, então, assim, minha colega fez um trabalho, assim, estão com um trabalho muito bonito, que não tem fila de córnea no estado de Mato Grosso. Como o doutor Medina falou, né, numa dessas reuniões que a gente teve, que é inadmissível ter fila para transplante de córnea, né? Então, precisa realmente envolver toda a sociedade, envolver os oftalmologistas, principalmente, para a gente fazer um grande mutirão aí para a gente acabar com as filas de córnea no país, né? Transplante de órgãos e tecidos de janeiro a março, né? 2024 foi coração 118, tudo doador falecido, né? E nós temos 30 equipes que fazem transplante de coração no país. Fígado foi feito um total de 535 transplantes, doador vivo 36, na grande maioria doador falecido, que foi 499, e tem 72 equipes no país que fazem transplante de fígado. De pâncreas, o total foi 31 no país, de janeiro a março do ano passado, doador falecido, né, todos falecidos, 31, e 11 equipes que realizam esse tipo de transplante. Pulmão, 24, com 6 equipes, né, no país todo, e rim, 1.396. Transplante doador vivo, 196, e doador falecido, 1.200. Número de equipes, nós temos 106 equipes que fazem transplante de doador de rim. E no ano de 2025, nós já fizemos, foi feito um pouquinho menos, né? 104 transplantes comparado a 118 de coração, 33 equipes, ou seja, melhorou, né? Aumentou. Fígado, nós fizemos 588 transplantes esse ano, no primeiro trimestre, mais do que o ano passado, com 86 equipes, também aumentou o número de equipes de um ano para o outro. Pâncreas fizemos 40, né? E aumentou também o número de equipes. Pulmão, 37, com 7 equipes. O rim, 1.576, com 122 equipes que realizam transplante. Então, todos os transplantes, eles tiveram um aumento, só o de coração que diminuiu um pouquinho de um ano no primeiro trimestre, comparando o ano de 2024 com 2025. Então, acho que o cenário está bem melhor esse ano do que o ano passado, né? Todos os transplantes estão melhorando e também o número de equipes aumentaram. Transplante de órgãos e tecidos, no ano passado, nós tivemos no primeiro trimestre 3.744 transplantes, e isso corresponde a 73,8 por milhão de população. Esse ano nós tivemos 3.959 transplantes, com 74,6 por milhão de habitantes. Então, também tivemos um aumento. Então, é bem importante a gente aumentar e não diminuir, né? Isso dá assim, um certo alívio para todos nós que estamos na frente das centrais, né? O transplante de órgãos e tecidos, né? Comparando janeiro a março, na questão do rim. Então, Goiás fez, o ano passado, 39, esse ano fez 40, o DF fez 29 ano passado, no primeiro trimestre, esse ano fez 36. Nós, no ano passado, fizemos 9, esse ano fizemos 4 no primeiro trimestre. E o Mato Grosso, ano passado, não tinha feito nenhum, esse ano começou, né, com o Intervivo, e fez 2. Daí, por milhão, o número de transplante por milhão de habitantes, o DF ficou em primeiro lugar, aí depois seguido de Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Então, o Distrito Federal está em primeiro lugar em transplante no país, né? O transplante de órgãos também de janeiro a março de fígado, o DF, o ano passado, fez 30, esse ano ele fez 36.
O ano passado, a gente fez, no primeiro trimestre, a gente ainda não realizava transplante, a nossa equipe começou a realizar transplante dia 23 de julho de 2024. Daí, esse ano, nós fizemos 13 no primeiro trimestre, e Goiás fez o ano passado, no primeiro trimestre, 3, e esse ano também 3. Então, por milhão de habitantes, o número de transplante de fígado, o DF ficou em primeiro lugar, nós ficamos em quarto lugar, e Goiás, né, também fez, está também aqui na lista com a questão do transplante de fígado. Mato Grosso não realiza transplante, por isso que não está aqui no nosso gráfico. Então, o fígado ele tem sido um motivo de orgulho para todos nós aqui do Mato Grosso do Sul. Transplante de coração faz no DF, né? Fez 11 transplantes em 2024, esse ano também fez 11. E por milhão de habitantes também, o DF está em primeiro lugar, transplante de coração. O transplante de órgãos e tecidos também, o pâncreas, né? O ano passado, em janeiro, o Goiás fez 2, e então ele está em terceiro lugar no país em transplante de pâncreas. Na nossa região centro-oeste, é o único estado que faz transplante de pâncreas na região centro-oeste. Córnea, de janeiro a março de 2024, a gente ficou, ano passado, né, em quarto lugar, em seguido do DF, do Mato Grosso, que também transplanta muito, inclusive não tem fila, e de Goiás. Comparado por milhão em 2025 também, esse ano, nós ficamos no primeiro trimestre em terceiro lugar, subimos, seguido do DF, que está em quarto, daí o Mato Grosso e Goiás. Então, melhoramos do ano passado para esse ano. A meta de doador efetivo para o país, né, em 2024 era 20,3 por milhão de habitantes, nós alcançamos 19,2. Esse ano a meta é 22,4 para o país. Vamos ver se a gente consegue alcançar essa meta, né? Todos nós vamos nos esforçar para isso, né? Um aspecto favorável para a questão do todo o sistema é um sistema de transplante consolidado e regulado. Os programas têm apoio do setor público e tivemos uma evolução progressiva também nos resultados dos transplantes, né? Temos dificuldades, importantes diferenças entre regiões e estado, né? Cada região tem suas peculiaridades, né? Temos que melhorar o índice de notificação de morte encefálica, temos um alto índice de recusa familiar, precisamos diminuir essa recusa familiar, e um crescimento recente e insuficiente nas doações pelo tanto de pacientes que aguardam para um transplante de órgão e tecido no país. No Brasil, a doação de órgãos enfrenta ainda diversos obstáculos, né? Tanto cultural como estrutural. O sistema de saúde ainda sofre com falta de infraestrutura adequada em muitos hospitais, que nós temos aqui, eu falo pela minha região, temos muita deficiência nas infraestruturas, né? E isso dificulta a identificação e a manutenção dos potenciais doadores. Temos uma falta de capacitação técnica e um treinamento no acolhimento das famílias de potenciais doadores pelas equipes multiprofissionais, que depois, lá na frente, quando vai fazer, não for bem acolhida a família, quando você vai fazer a entrevista familiar, a família acaba por optar por dizer não, né? E a ausência também de campanhas eficazes e contínuas para a conscientização da população sobre o tema de doação de órgãos, que falta campanhas assim, publicitárias, né, no nosso estado e na nossa região. E temos, assim, apesar de obstáculos a serem superados, o sistema de transplante no Brasil ele teve um grande avanço desde a sua regulamentação, né? Os estados eles foram todos estruturados,
cada um tem a sua realidade, buscando sempre o objetivo de aumentar a doação de órgãos e tecidos, né? E com isso, aumentar o número de transplantes, né? Em todo o país. Aqui é umas fotos da nossa região, né? Do Pantanal, do Iuru, a nossa onça pintada, véu da noiva, e pode passar. E aqui, né, os ipês, que são, assim, lindos, e tem uma época do ano que eles estão todos floridos, depois caem todas as folhas e fica um tapete no chão muito bonito. Então, quero muito agradecer, muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Claire. Eu queria passar primeiro a palavra para o doutor Walter, para ele comentar. E parabéns pela sua apresentação aí, com todos os detalhes da região centro-oeste comparado com o Brasil. Walter. Parabéns, Claire. Essa é uma visão muito boa da região, que a gente quase nunca discute a região centro-oeste. Fica com Brasília, basicamente, e tu vês, Mato Grosso, que não tem praticamente transplante, tem umas melhores, junto com o Ceará e mais 2 ou 3 estados, programas de transplante de córnea do país. Então, mostrando que o nosso país é muito heterogêneo e tem focos e tem regiões, micro-regiões que se desenvolvem em determinada área e que a gente precisa englobar todos para que elas participem de todos os processos. Talvez mais adiante a gente começar a trabalhar com pulmão em todas as regiões, ver qual é o plano nosso para o Brasil, para pancreas, se queremos fazer mais pancreas, qual é o objetivo. E isso essas regiões nos dão uma ideia do que a gente pode trabalhar. Parabéns. Obrigada, doutor. A doutora Patrícia, que é coordenadora do Sistema Nacional de Transplante. Bom dia, Patrícia. Oi, bom dia, Medina. Parabéns, Claire. Eu acho que é a minha fala. Eu só consegui entrar agora, sinto muito, eu tive um probleminha na conexão, não estou conseguindo ligar a câmera, mas eu tenho certeza que deve ter sido uma ótima apresentação. O que eu gostaria de destacar do Mato Grosso do Sul, que é uma região que é um estado que, como disse o doutor Walter, ainda não tem conseguido, né, fazer tantos transplantes, mas vem insistindo, né, constantemente, vem fazendo, apesar de ainda com um número um pouco mais baixo, mas vem fazendo, mas que é uma central que se esforça muito na doação. E que quando gera doadores, gera muito bons doadores, a doação para a Central Nacional é sempre constante, são muito bons doadores e a Claire consegue a equipe dela tem uma capacidade de conseguir muita flexibilidade junto às famílias, né? Raramente a gente tem algum problema e se a gente precisa postergar a captação para poder fazer coincidir com a chegada da FAB ou com algum voo comercial, a equipe da Claire sempre consegue, as CIDOTs, as OPOS dela, enfim, conseguem muita flexibilidade junto às famílias. Então, é uma central de transplantes que está de parabéns. Eu lamento não ter conseguido entrar antes, tenho certeza que foi uma ótima apresentação, vou assistir no YouTube, mas eu só tenho a agradecer aí o desempenho do pessoal da Claire e, quem sabe, Claire, a gente fazer florescer aquela ideia da gente fazer um centro de transplantes ali mais próximo de Rondônia, né, junto com o Mato Grosso, e poder ajudar a região centro-oeste com um excelente centro que pode florescer ali próximo a Rondônia. Obrigado, parabéns. Obrigada, Patrícia. Edicleia, que é a coordenadora do Programa de Captação de Órgãos da Central Estadual em Goiás, em Rondônia. Olá, bom dia. Prazer falar com vocês aí. E, Claire, parabéns. Você realmente tem se dedicado muito, né, na construção há muito tempo desse sistema. E você colocou aí duas coisas bem importantes aqui, né? Vocês vêm bastante, a equipe de vocês de fígado, né, vem bastante aqui em Rondônia, e eu vejo
a organização que vocês têm aí com a capacidade de aeromédicos, né? De aeronaves para poder fazer o transporte dessas equipes. Então, assim, eu gostaria de saber como você organizou isso aí no seu estado. E outra coisa bem interessante que você falou, poucos estados têm incentivos para as equipes de doação. E você aí conseguiu um incentivo para a OPO, né? Isso também acaba incentivando os hospitais a participarem dessa rede de doação. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Oi, Edicleia. Obrigada aí, minha vizinha de longe, pelo tanto de transplante de fígado que a gente tem feito, graças aos fígados aí que vocês disponibilizam para a Nacional e aceito pela minha equipe. São fígados excelentes, doadores ótimos, né? Obrigada, minha querida. Essa questão da organização que a gente teve com a transporte aéreo, né? A gente fez um convênio com a Casa Militar para fornecer aeronaves, né? Quando está disponível para o transporte aéreo de equipes para realização de captação. E hoje a gente também tem para fora do estado, né? Dentro do estado nós tivemos uma conversa com o Corpo de Bombeiro, com a Polícia Rodoviária Federal e com a Polícia Militar. Foi visitas que eu marquei com os comandantes gerais dessas instituições, né? Conversamos, mostramos a importância, tanto que o transporte aéreo ele facilita esse processo, né? Pela questão do tempo, né? E a gente teve assim muito apoio e muito acolhimento pela parte desses profissionais, né, desses comandantes, assim, né? Eles foram muito receptivos e todos querem ajudar, sabe? Isso vai formando uma grande rede, né? Um ajuda e o outro vê que ajudou e acaba conversando com o outro e nós conseguimos essa parceria, né? Por escrito mesmo, a gente só tem um convênio, que é o da Casa Militar, que é do governo. Né? E esse incentivo que a gente tem para as OPOS, também a gente conversou com o secretário de Saúde, explicamos que recebem 20 mil federal e nós precisávamos dar um apoio assim também do Estado, né? Porque a despesa é grande, os hospitais muitas vezes não querem disponibilizar a pessoa só para fazer isso. Então, a gente acabou que conseguiu aí, não é muito, mas 30 mil reais acaba ajudando também, incentivando o hospital, né, a continuar com a OPO dentro da sua instituição e até para as pessoas que trabalham também um incentivo financeiro, porque é um trabalho cansativo, não tem dia, não tem hora, né? E aí acabou que a gente conseguiu isso e tem melhorado bem essa questão da captação e do número de doadores. Vou passar para a doutora Eliana, que é coordenadora da Central Estadual de Ceará, e depois para a Catiúcha, que é coordenadora da Central de Goiás. Eu não sei se a Anitta, da coordenação de Mato Grosso, está presente, mas tem um dado importante do Mato Grosso, que o Mato Grosso não tem fila para transplante de córnea. Sorocaba também não tem. Então, tem alguns lugares que tem as pessoas que são extremamente dedicadas e conseguem zerar a lista de transplante de córnea. Tem mais de 20 mil pessoas, sendo que 900 crianças estão aguardando o transplante de córnea. E como eu mencionei diversas vezes, os oftalmologistas não se envolvem, eu falo isso no congresso deles, não se envolvem no programa de captação de córneas, nem de divulgação do transplante de córnea. O compromisso deles com o transplante de córnea é quando a córnea chega para eles, eles transplantam, mas o compromisso com o sistema todo é praticamente inexistente, assim. Então, a Eliana, depois a Catiúcha, e depois o Hélio Gene, que é economista, professor da USP e que é membro do nosso conselho fiscal. Eliana. Microfone, desliga. Microfone mesmo. Bom dia a todos, parabéns, Claire, toda a região aí pelo crescimento, e só pegando aí o gancho, quando o doutor Medina falou do transplante de córnea, o Ceará, tecnicamente, tem fila zero, né, considerado fila zero, só que a gente está trabalhando a questão do acesso. O doutor Walter fica muito preocupado quando a gente fala em fila zero. Realmente, será que os pacientes não estão tendo o acesso à fila, né? Embora, assim, a gente está realizando um número
bastante significativo de transplante. E aqui a gente está trabalhando essa questão do acesso dos pacientes à fila. E aí, no seu estado, porque você disse que realmente a fila é zero, não tem, né, essa questão do acesso. Você já deu uma checada para ver se não tem pacientes aguardando um encaminhamento para um centro transplantador? E parabéns. Oi, Eliana, tudo bom? É o seguinte, a fila zero ali no Mato Grosso, né, lá na Anitta, eu aqui tenho uma fila grande, a minha fila é quase 400 pessoas. Eu já tive a fila zerada há muito tempo atrás, mas ultimamente, assim, caiu as doações, né, então a gente está com uma fila bem inchada. Pelo que eu conversei com a Anitta, ela tem, assim, a fila dela, tá uma fila zerada, igual você falou tecnicamente, né? A questão do acesso, acho que lá ela está conseguindo que as pessoas cheguem na fila, mas ela está tendo realmente um número de doadores de córnea bem significativo. Então, ela tem, pelo que eu conversei com ela, a fila dela é zerada mesmo, assim. Não, nunca está zero, né? É uma fila que as pessoas entram e logo vão transplantar, né? Porque zerar mesmo nunca a gente vai ter, né? Mas ela que o pessoal tá assim, tem acesso, mas ela está tendo muita doação mesmo. Eu acho que isso é um grande incentivo para nós, o restante dos vizinhos aqui do Mato Grosso, né, da região do Centro-Oeste, trabalhar um pouco essa questão da córnea. Nós aqui sempre trabalhamos, sempre doação de órgãos e tecidos. Eu sempre incentivei e trabalho muito essa questão da doação dos tecidos também, porque eu também não concordo com fila de córnea no país. Eu acho que é bem inadmissível isso, como o doutor Medina já comentou também. Mas... Obrigada, amiga. Obrigada, também. Aurélio, Eugênio, para encerrar. Catiuxa, bom dia. Acho que o microfone está desligado. Pronto, agora está ok. Obrigado. Bom, eu gostaria de dar os parabéns, né, a Claire pela apresentação, a Medina, o Dr. Walter por esse estímulo, né, à propagação do transplante pelo Brasil. É interessante, né, que nós temos uma metodologia, um conhecimento já antigo, né, da possibilidade de transplante, e muitas vezes essa possibilidade clínica de saúde não é acompanhada por uma visão do sistema ou pelo desenvolvimento da cultura de gestão. Né? Eu sou professor de administração, de economia, fico muito contente de ver essa propagação, né, como mostrou a Claire, como tem demonstrado Medina, essa propagação da cultura de gestão, que não é algo assim do outro mundo, mas envolve medições, envolve números, envolve indicadores, envolve identificar processos, participações e transformar as coisas em metas e acompanhar as metas. Então, isso que eu falei é muito fácil de falar, mas na prática acontece muitas vezes igual futebol, né? Que a gente tem grandes jogadores, mas tem federações e confederações péssimas. Né? Então, há um desencontro entre a metodologia de jogo, que seria como se fosse uma metodologia de transplante, que os caras são feras, e a articulação em níveis mais globais. E no Brasil, em vários campos, falta governança, né, que é como se articulam informações, etc., que vocês, particularmente, essas iniciativas do Hospital do Rim, com o apoio de outras pessoas, têm fomentado. Eu fico muito orgulhoso, como paulista, de ver o conjunto do Brasil desenvolvendo não só a medicina, o conhecimento clínico, como também a competência de gestão. Né? Então, parabéns. Isso eu tenho que falar como administrador, como professor de administração. Obrigado, Hélio. Nós vamos transcrever o que você escreveu aí. Muito obrigado.
E vamos passar para a Catiúcha e para a Anitta, antes da gente encerrar. Catiúcha, bom dia aí. Bom dia, parabéns, Claire, vizinha, né? Parceira de luta. Na verdade, assim, Goiás, a gente conseguiu avançar muito, mas ainda temos muitos desafios. A gente tem aí os vizinhos de Brasília, né? Que é quase uma equipe aqui dentro de Goiás, né? Eu já falo para Brasília que eles podem trazer a equipe, fazer um adendo aqui dentro que vai dar certo, porque a equipe de fígado sempre aqui. Mas a gente avançou muito, mas temos o grande desafio ainda da recusa, que é alto, né, para a gente aqui. Tivemos uma queda nesse primeiro trimestre, mas acompanhando, assim, o Goiás nos últimos anos, há 10 anos atrás, a gente tinha 7 doadores por milhão de população, fechamos 2024 com 15, avançamos no transplante renal. Aqui a gente tem a peculiaridade dos hospitais, a maioria são hospitais geridos por organizações sociais, então a gente tem tentado colocar essa questão do ressarcimento das ações de doação e transplante como incentivo, né, nesses contratos de gestão. Mas é isso, a gente continuou na luta. O mês de julho começou um pouquinho diferente, porque o primeiro semestre foi um pouco baixo para nós, mas a gente tem tentado cursos de capacitação, né? Fizemos um curso esse ano de CIDOT para 200 profissionais, curso para capacitação de médicos para 50 médicos, e a gente tem lutado aí para melhorar cada vez mais a nossa região. Anitta, qual é o segredo, Anitta, de você conseguir zero? Zero significa que tem algumas pessoas que esperam no máximo 3 a 6 meses para fazer um transplante de córnea. Anitta. Bom dia, parabéns, Claire, parabéns a todos. Então, falar sobre a nossa fila de transplante de córnea, não existe zerar total, porém, quando em 2023 nós estávamos com uma fila de quase 500 pacientes, né? E hoje nós estamos com uma fila de 36 pacientes, considerando que dentro desses 36 pacientes, eu tenho alguns que estão sem condições clínicas, ou outros não querem fazer mais, entendeu? Mas aí o médico ainda não suspendeu e está lá, né? Está ativo, tudo. Então, hoje nós temos 3 equipes transplantadoras, 3 estabelecimentos, e temos, se contar, né, vai dar em torno de menos de 15 para cada equipe. E a nossa fila hoje às vezes, escreve o paciente hoje, esta semana mesmo a gente consegue transplantar, né? E em 2023, quando eu entrei na SET, nós retomamos as nossas capacitações, né? Este ano, por exemplo, nós já fizemos 4, hoje está acontecendo uma no município vizinho da CIDOT, e também de morte cefálica, a gente já fez 3 este ano, agora dia 26 vão fazer a 4ª este ano. Então, assim, a gente trabalha bastante nessa parte de fazer campanhas mesmo, né? Igual o Setembro Verde, que a gente retomou em 2023, fizemos, e este ano também a gente já estamos construindo como que vai ser o setembro, né? E o transplante de rim, retomamos com um hospital totalmente particular, porém ele é contratualizado pelo Estado de Mato Grosso. E aqui no estado, por a gente ter essas 3 equipes de captação de córnea, e ela é totalmente também uma empresa privada, o nosso governo do estado, ele faz uma portaria, que essa portaria proíbe que eles fazem só particular, entendeu? Então, 50% particular e 50% SUS. É obrigatório dentro dessa portaria que a gente tem aqui no estado. Então, o que acontece? Os estabelecimentos, esses transplantes de córnea que a gente está fazendo, 70% é SUS, pouquíssimo é convênio particular, por conta dessa portaria. Então, assim, essa portaria exige que eles trabalhem pelo SUS, né? Então, assim, o nosso estado, ele é bem extenso, e os municípios um do outro chega até 800 quilômetros de distância. Então, a gente tem que ter essa parceria junto com o município, junto com o governo,
para trazer esses pacientes aqui para a capital para fazer o transplante, considerando que os estabelecimentos transplantador fica no estado, fica aqui na central, né? Nós não temos nenhum centro transplantador nos municípios vizinhos, fica tudo na capital, que é Cuiabá, né? Então, assim, e o Coração Parado, a gente, junto com o banco de olhos que nós temos, nós começamos a fazer as capacitação dentro do hospital para coração parado, somente para córnea. Aí o banco fez essa capacitação com a equipe da CIDOT do hospital, para eles poderem fazer a captação de córnea também dentro da unidade hospitalar. E isso foi um ponto muito positivo, entendeu? É isso que acontece. Obrigada. Obrigado. Eu queria só mais uma vez reforçar o que o doutor Hélio Gene falou, que ele condensou os objetivos dessa apresentação até o progresso do transplante no Brasil, utilizando indicadores, utilizando diversas formas de mensurações assim, para progresso. O Walter já começou a fazer uns anos atrás, com metas específicas assim, de acordo com a região. Eu vou anunciar a apresentação da próxima semana, que é o mesmo assunto, né, entraves da doação e transplante de órgãos, aqui vai fazer na região sudeste, do Omar Lopes Cansado que vai falar, e na semana seguinte o Joel vai falar sobre a região sul. Então, nós vamos encerrar daqui 15 dias essas apresentações por região, o que tem sido bastante rica, tanto para todas as pessoas, para todas as instituições que contribuem para esse evento, que é a Fundação Oswaldo Ramos, a Secretaria de Atenção Especializada, com a doutora Patrícia, a Sociedade Brasileira de Nefrologia, a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, que nós estamos tendo informações, assim, não só informações frias escritas no papel, como expressadas pelos diversos coordenadores. Quero muito agradecer ao convite, doutor Medina, e dizer que a gente tem projetos para esse ano, né? Nós temos metas, a gente espera aumentar bastante o número de doadores efetivos, né? Que eu acho que isso vai fazer uma grande diferença no número de transplantes, e também a gente quer, com certeza, autorizar mais uma equipe para fazer transplante de rim, que eu acho que nosso estado ele já foi um grande transplantador e a gente quer voltar a transplantar, parar um pouquinho de disponibilizar os nossos órgãos, né, e atender os nossos pacientes aqui da nossa região, que eu acho que estão precisando desse incentivo da gente, tá? Então, eu quero agradecer, muito obrigada pela oportunidade e estou à disposição. Quando o senhor quiser vir visitar o Centro-Oeste, estamos aqui, prontos para receber. Doutora Patrícia? Acho que a Patrícia caiu. Então, muito obrigado mesmo. Parabéns.